Tiene, bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer pela sua disponibilidade. Olhe, trazer um médico para um programa de rádio de manhã não é fácil não, viu? Não é, João Marcos? A gente, às vezes, até quer fazer mais isso. Mas eles são muito atarefados, né? Tem pessoal para atender, né? Os PSFs, enfim, né? Graças a Deus, nós temos uma cobertura de saúde pública aqui muito boa. Você deve saber disso, né? Sim. Deve saber disso e deve testemunhar isso, né? Porque eu acho que, de repente, de onde você vem, não sei se tem essa cobertura ou não, mas nós somos uma cidade que tem uma cobertura de saúde, principalmente do ponto de vista da atenção básica, espetacular. Aliás, eu não canso de dizer, nós somos o quarto melhor município em saúde básica do país. O melhor de Alagoas. E o melhor de Alagoas, não é? Que massa. E quem está falando não é o Claudemir, é a doutora Tiene, né? Não, isso aqui não é fazendo média com ninguém, não. Eu estou falando porque né, João Marcos? Não estou fazendo média com a gestão, com ninguém. Eu estou falando porque é preciso falar, entendeu, Tiene? Sim. Não tem que fazer média, né? Inclusive, eu também não tenho vínculos, né, partidários. Eu sou natural de Minas, vim para cá para estudar, fui ficando. E uma das coisas que atrai o bom profissional aqui em Teotônio Vilela é isso, porque a gente tem suporte, você consegue fazer um trabalho melhor porque você tem suporte para isso. Exatamente. A minha médica, inclusive, né, a Magda, a gente sempre conversa sobre essa questão. Quando eu vou lá, né, geralmente, ela diz, Claudemir, vai atender você por último, porque eu acho que é da profissão, né, Tiene? Você conversa um pouquinho. Vamos lá, vamos então falar sobre essa coisa massa. E a Tiene, pelo que eu entendi, ela é médica geral e especialista em saúde pública e, além disso, ela é engajada, eu posso dizer, né? Isso é um apontamento, vamos dizer, meu. Eu acho que é isso, né? Você pode confirmar ou não. Nós vamos, na verdade, no dia 20 agora, né? Nós vamos estar vivendo o Dia da Consciência Negra, né? Esse dia, eu estava lendo, inclusive, o script, né, Tiene, que você me mandou. Faz muito pouco tempo, né, que a gente celebra essa data, somente 51 anos. Não é não tanto tempo assim, né? Muito pouco tempo, considerando a história do Brasil e a nossa formação, né? Então faz pouco tempo que a gente se atenta a isso e é por isso que eu acredito que essa data ainda vai existir por muito tempo. Eu queria que você falasse pra gente, a gente vai falar aqui no geral, mas especialmente eu acho que do ponto de vista da médica, Tiene, né? Porque tem várias nuances, né, aspectos ali que a comunidade negra, né, na sua profissão, né, em relação ao atendimento, em relação de repente, como a comunidade negra é atendida, né, eu acho que a gente pode também passar por aí um pouco. Como é que você vê? Por que essa data ela é importante? Por que a gente tem que continuar falando em consciência negra? E também não em humana, né, como algumas pessoas propõem. Vamos começar por aí. Bom, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A gente tem que celebrar essa data por vários motivos. Primeiro, porque essas datas celebrativas a gente usa para chamar a atenção da população para a necessidade de mudança, né? Então, nós negros somos maioria da população brasileira, mas ainda somos minorizados, né, em vários quesitos. Então, socioeconômico, expectativa de vida, a desigualdade racial, o preconceito, a discriminação, eles são reais, a gente vê isso todos os dias. Um dos exemplos que eu te mostrei foi da questão dos jovens negros, né, que estão mais expostos à violência, ao suicídio, ao adoecimento também. Então, a gente precisa lembrar disso. E por que não consciência humana? Porque enquanto houverem grupos que são minorizados, mesmo não sendo pequenos em número, como as mulheres também, a gente precisa lembrar dessas datas para chamar a atenção e para falar assim, olha, a gente está aqui e a gente precisa batalhar por condições melhores de existência. Há um entendimento, inclusive, equivocado, né, Tiene? As pessoas, inclusive do ponto de vista político, em alguns grupos, quando a gente fala minorias, eles acham que nós estamos falando de minoria no sentido de que o grupo ele é menor. Não é nesse aspecto, né? O aspecto é justamente outro. São os grupos minorizados, né? A esses grupos falta, por exemplo, a política pública, que muitas vezes não chega, né? O preconceito limita o acesso às políticas públicas, né? De modo que essas pessoas, elas são, na verdade, de certa maneira, muitas vezes hostilizadas mesmo, quando o assunto é o acesso àquilo que eles têm de direito. Aliás,
nós já avançamos do ponto de vista da legislação em muitos pontos, né? Mas na hora de executar isso, a gente tem problemas. Eu queria que você falasse sobre isso. Você fez um apontamento aqui interessante sobre, e falando dessa questão do acesso, né? Eu não sabia que os homens negros, né? Eles têm mais, eles estão mais propícios a desenvolver, eu não sei se você me disse se é um tipo de câncer ou se é no geral, como é isso? Tá. A população negra, de um modo geral, ela está mais vulnerável, exposta a todo tipo de adoecimento. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, foram os que morreram mais. E isso não tinha a ver com uma expressão do vírus, né? Então, o que acontece? A partir do momento que você acessa menos os serviços de saúde, os serviços de saneamento básico, de uma qualidade de vida pior, você já fica com a imunidade mais propensa ao adoecimento e o acesso também é menor. Então, por exemplo, foi documentado isso em uma pesquisa há algum tempo, que crianças que chegam ao plantão, crianças negras, elas têm um atendimento diferenciado comparado a crianças não negras. Então, essa questão do acesso é fundamental. Eu comentava com você sobre a questão dos estudos, né? Então, na Faculdade de Medicina, na UFAL, por exemplo, nós ainda somos minoria, porque é um curso que continua elitizado, o acesso vem aumentando, mas ainda somos minorias. E entre os professores, muito poucos professores negros, entre os médicos, né? Eu não sei se você já teve a experiência de ser atendido por um médico negro, mas são muito poucos. Não, é interessante que você, é muito interessante que você, eu lembro agora que sim, já fui atendido por uma médica negra, mas veja, é tão raro que eu achei que não tinha sido atendido. Eu comecei a buscar a memória agora e lembrei que tinha uma médica aqui em Teotônio Vilela, uma senhora muito simpática, inclusive, que já me atendeu, mas poucas vezes, né? Então, os médicos que atendem geralmente são negros, são médicos brancos, de cor branca mesmo. E aí, às vezes, até a autoestima, não é, Tiene? Até a autoestima da pessoa, de repente, ela não se entende como alguém que tem ou que pode ter aquele lugar, né? Parece que e me parece que a elite entende assim, é uma ousadia, né? Com certeza. Eles não querem que nós estejamos nesses lugares, né? E nós estamos aqui para ocupar todos os espaços que nos são devidos, como para todas as pessoas. Existe aquele mito de que o negro ele quer tomar, né? De que ele quer tirar o lugar, por exemplo, com a política das cotas raciais na universidade. Eu fui uma aluna cotista em 2012, primeira turma do Enem na UFAL, e isso facilitou, de certa forma, meu acesso enquanto aluna de escola pública. Então, essas medidas, essas ações de inclusão, elas são fundamentais para diminuir um pouco de tudo que foi retirado, né, de todo o acesso que não foi permitido durante muitos anos. Mas quando a gente chega, ainda tem esse questionamento, né? Você deve estar ali, você chega, você não tem os seus pares para se reconhecer. Quando eu estava estudando, a gente vê a maioria da população negra, a maioria dos pacientes negros. Os médicos brancos que são formados, eles conhecem as pessoas negras? Então, recentemente, em 2020, um estudante da Inglaterra, ele formulou um livro com anatomia, para poder ensinar aos médicos a reconhecer sinais e sintomas na pele negra. Você falava para mim de uma colega que questionou se a cor arroxeada das gengivas dos negros era normal ou decorrente de alguma patologia. Ou seja, eu acho que se apontou a falta de observação mesmo, né, sobre essa anatomia, né, dos negros por ser uma população minorizada, né? Exato, é incrível, parece brincadeira, parece brincadeira, né? Mas é real, é um fato que aconteceu. Inclusive, a gente aproveitou para explicar que outras diferenças, né, que tem por conta da raça. E negar isso é fechar os olhos para o que está acontecendo todos os dias. Então, essa pessoa já com mais de 20 anos dentro de uma universidade pública, será que ela nunca se deparou com uma pessoa negra? Ou, como a gente sempre gosta de dizer, nós não somos vistos, né? Muitas vezes. Então, a pessoa olha, mas não vê. E essa pessoa vai estar lá no serviço público ou particular atendendo a população negra. Então, isso está naquele ponto que você chamou da desvalorização histórica da cultura afrodescendente, né? Que as pessoas elas vão, isso favorece a baixa autoestima delas, né? E elas vão achando que esse lugar não é delas.
Ô Tiene, e para fazer um registro, e ainda bem que isso vai acabar, isso é uma das coisas que eu torci, inclusive. A gente ainda teve um Sérgio Camargo, né? Que é uma coisa assim, veja, Max, é uma coisa absurda. Aquilo é uma coisa assim fora do comum. Aquilo é impensável, né? Impensável, mas a história nos ajuda a entender um pouco isso, porque é a mesma coisa de achar assim, nós não vamos ter negros que praticam, né, o racismo. Tem, porque é algo tão bem colocado dentro da nossa estrutura que não é difícil a gente ver essa situação. Na saúde, uma questão que a gente observa muito simples e claro é a preferência de muitos pacientes por médicos brancos e homens. Então, eu vivi essa experiência durante o último estágio da universidade, em que éramos eu, outra colega e um colega masculino, branco, e as pacientes faziam assim um alvoroço, né, quando ele chegava, embora a qualidade técnica fosse menor, não sou eu que estou dizendo, foi a professora à época, inclusive inviabilizando que ele liberasse as prescrições somente com assinatura, em decorrência dos erros que ela havia verificado. Mas à primeira vista, a população se sente mais segura, mais bem assistida por esse profissional. O evento, o episódio de preconceito, né, mais recente, é daquela moça, acho que a gente falou aqui no Fuji Marques, da Renner, né? Que a moça coloca a moça vai lá e pede para ela tirar da bolsa o casaco que ela havia comprado já fazia muito tempo, né? Então você pega ali, se fosse uma pessoa branca, aquilo teria acontecido? Certamente não. Uma outra situação que é em relação à violência nas favelas, né? A polícia entra matando, quando você pega o saldo, não tem pessoas brancas. E isso é uma coisa absurda, porque por isso que condenar o bandido bom é bandido morto é preciso, né? Porque quando você diz que o bandido bom é bandido morto, você atira para depois perguntar, né? E se é negro, você atira 2 vezes para perguntar depois, né? É a grande realidade, né? Não é uma coisa da cabeça do Claudemir ou da cabeça da Tiene, não, essa é a realidade. Os dados não nos nega isso, né? Então eu acho que a gente tem muito o que progredir ainda. É dia 20. Eu queria, porque a gente não tem mais tempo, Tiene, eu queria que você pudesse falar sobre essa questão dos cuidados, né, da comunidade negra em relação à saúde, né? O homem, por exemplo, que você pontuou que o homem por si só ele já não acessa muito o serviço de saúde, né? No geral, né? E os negros acabam acessando menos, né, a comunidade negra, né, a comunidade masculina negra, porque tem toda essa questão, né, da autoestima, né, tem toda essa questão do tratamento, como que você é recebido, ou como ele se sente, né, sendo recebido. Enfim, eu queria que você pudesse pontuar a importância da gente estar podendo chamar a atenção dos homens, né, da comunidade negra, as mulheres também, mas especialmente os homens que geralmente acessam menos o serviço de saúde. De fato, o Novembro Azul está aí, né? Aproveito para convidar todos vocês homens a se cuidarem. Vocês homens negros, atenção redobrada, nós estamos sempre mais expostos, e um dado interessante é que os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres, isso no país todo, mas em Alagoas essa diferença chega até 10 anos. Em Alagoas? Então os homens estão vivendo muito menos, né, do que as mulheres, 1 década quase. E isso se deve à falta de cuidados com a saúde, excesso de trabalho, falta de procura pelos serviços de saúde. Falando em relação ao câncer de próstata, os homens negros têm 2 vezes mais chance de adoecer e de morrer pela doença, então é importante fazer o seu rastreio. Se você tem algum caso na família de câncer de próstata, precisa fazer o rastreio um pouco mais cedo, procure pelo serviço de saúde, o seu posto, sua médica, e converse sobre isso. E se você não tem, também tem que se cuidar a partir de 50 anos, começar pelo menos a fazer o rastreio para o câncer de próstata com exame de sangue, toque retal e os demais segmentos. Tiene, eu quero agradecer a sua vinda aqui, deixar já convites para as próximas vezes, tá? A gente precisa sempre de médico, né, João Marcos, para poder trazer umas informações interessantes, tá bom? Por favor, você atende qual é o seu PSF? 3. O 3, né? Qual é o 3? Ao lado da Caixa. Ao lado da Caixa. Ah, sim, é no centro, né? Ali na Praça da Liberdade. E você também atende particular? Isso. Aonde é que você atende? O consultório fica ali na Francisco Timóteo, 841, no VIP Empresarial, nas segundas-feiras. Estou lá para receber vocês. Você, então,
é vizinha da Geomarques. Isso. Né? Quando falta torneira lá, ela vai lá ali vender torneira. Ainda não, né? Essa não é cliente. Ela é cliente já lá? Nossa, já é cliente. Ô Tiane, seja bem-vinda à nossa cidade, seja bem-vinda, né, ao nosso sistema de saúde, né? Como a gente apontou no início, que é muito bom, né? Graças a Deus. E que você possa contribuir com esse seu engajamento, inclusive, né, aqui no nosso município. Depois eu vou lhe apresentar muitas coisas aqui. Tem a Cana Filmes, tem o Paiol da parte cultural, que eu atuo na parte cultural. Tem a Cana Filmes, tem o Paiol, tem a galera do artesanato, tem um monte de coisa legal aqui que você vai gostar, além da saúde, quarto lugar de saúde pública no país, né, Geomarques? É isso. Obrigado, viu? Muito um abraço.